Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Júlia Shoa e está começando a nossa Revista Audiolab. Quem está aqui comigo para trazer reportagens variadas, realizadas pelos alunos da comunicação da UERJ, é o Miguel de Paula. Tudo bem, Miguel? Tudo ótimo, Júlia. Olá a todos que estão ligados com a gente. Hoje, nossa revista traz uma reportagem especial sobre a realidade e os direitos dos trabalhadores domésticos. Vamos discutir sobre a cobertura jornalística de guerras e ainda vamos conhecer o projeto Acolhe, que previne a gravidez indesejada. E a gente começa com uma matéria especial sobre o trabalho doméstico. Hoje, entre trabalhadores formais com carteira assinada e informais, existem quase 6 milhões de pessoas nesta atividade no Brasil. Nossa repórter, Yasmin Cavalcante, conversou com a professora de Direito e auditora fiscal do trabalho, Dercilete Lisboa, e ouviu duas trabalhadoras que contaram as dificuldades da profissão. Vamos conferir? Em 1996, aos 6 anos de idade, Maria do Socorro Martins da Silva sai de Bom Jardim, em Pernambuco, e vem para o Rio de Janeiro. Acompanhada de sua irmã mais velha, Maria das Neves, as duas abandonam a terra natal em busca de melhores oportunidades de trabalho. Já aqui no Rio, depois de dormirem na rua, começam a ser exploradas no serviço doméstico. O acolhimento da família italiana era, na verdade, um meio para o trabalho infantil. Maria do Socorro conta que passou mais de 30 anos como doméstica e hoje enfrenta dificuldades para se aposentar. Quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, passei um pouco de dificuldade, junto com a minha irmã mais velha. Fomos dormir na rua. Conhecendo essa família de italianos, eles me adotaram como filha. Comecei a trabalhar com eles. E eu queria estudar à noite, mas eles me empatou de eu estudar. Porque eles falavam que eu não tinha que estudar, porque eu tinha que trabalhar para eles, tinha que acordar muito cedo para servir a eles. Eu fiquei na faixa de 8 anos ainda. Foi depois desse tempo inteiro que não tinha como eu estudar, eu resolvi sair para outra oportunidade. Só que a outra oportunidade também não tive de estudar. E continuei a trabalhar como doméstica uns 30 anos. A situação do Como Se Fosse da Família já foi até exibida nas telas do cinema com o filme Que Horas Ela Volta, dirigido por Ana Mui Laerte, com o protagonismo de Regina Casé. A Val, personagem de Regina, é a empregada doméstica, também pernambucana, que trabalha em São Paulo. Ao longo da trama, acompanhamos a relação de Val com os patrões que a considera da família, mas vive no quartinho de empregada, come separada e não tem direito à piscina. Em 2015, a PEC das Domésticas de 2013 foi regulamentada pela presidenta Dilma Rousseff. Até então, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, não era aplicada às trabalhadoras domésticas. Com a lei, agora estão assegurados salário mínimo, 13º, seguro-desemprego, FGTS, jornada de 8 horas, licença maternidade e aposentadoria. 3 anos depois de aplicada a lei, subiu para 33,3% o número de carteiras assinadas, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Porém, hoje, segundo o IBGE, apenas 25% das domésticas trabalham com carteira assinada. 3 em cada 4 trabalhadores continuam na informalidade. O que aumentou foi o número de diaristas que negociam a diária de até 2 vezes na semana e são pagas por dia. A auditora fiscal do trabalho, mestre em Direito e professora de Direito do Trabalho e Direitos Humanos, Dercilete Lisboa, nos conta mais sobre a Lei de 2015, os progressos e nos orienta a como assegurar tais direitos fundamentais. Desde 1972, quando a gente pode dizer que nós temos o primeiro marco legislativo sobre o trabalho doméstico, que reconhece o direito da previdência social e anotação de carteira de trabalho, até os dias de hoje foram muitas conquistas. Então, nós passamos pela Constituição de 1988, que criou, nomeou o trabalho doméstico, colocou lá um parágrafo para tratar do trabalho doméstico. Então, nosso sonho de mundo ideal teria sido a inexistência do parágrafo único do artigo 7º da Constituição, no sentido de, já desde 1988, trabalhadores urbanos, rurais e domésticos terem exatamente os mesmos direitos. Mas o parágrafo estava lá e nós temos que celebrar que pelo menos aquilo ali foi assegurado em 1988. Com a emenda constitucional de 72,
de 2013, ampliaram-se outros direitos e a sua regulamentação apenas em 2015, com a Lei Complementar 150. Mas, a rigor, eu fico muito entristecida com o texto da Lei Complementar 150, que logo no seu artigo 1º demonstra muito claramente uma discriminação, uma diferenciação com o trabalho doméstico, que é a limitação para que haja todos esses direitos dependam da periodicidade da prestação de serviço. Ou seja, só são reconhecidos aqueles direitos para os trabalhadores que exercerem as suas atividades mais de 3 vezes por semana. Dados do IBGE 2022 mostram que o Brasil tem quase 6 milhões de trabalhadores domésticos, das quais 66% são mulheres pretas e pardas que ganham 20% a menos que mulheres brancas. Além disso, a maioria está acima dos 40 anos e tem renda média inferior a um salário mínimo, segundo o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas, o DIEESE, que publicou no dia 27 de abril de 2022. Dercilete faz uma análise dos dados. Esses dados refletem as consequências do que a gente pode facilmente analisar ou compreender a partir de uma perspectiva interseccional. A interseccionalidade é justamente esse lugar de entrelaçamento, de cruzamento, de marcadores sociais de diferença, de desigualdade, quando eles se sobrepõem. Então, a questão de gênero e a questão de raça são os primeiros marcadores, não é primeiro de mais importante, mas são os primeiros que a gente pode logo fazer uma grande diferença, um grande recorte no que diz respeito ao trabalho doméstico. Então, é uma atividade de cuidado, consequentemente, uma atividade que se entende de mulher, uma atividade feminina, e isso, por si só, já coloca essas trabalhadoras numa condição de inferioridade, de maior vulnerabilidade, tendo em vista as diferenças no mercado sociais entre homens e mulheres. Mas não somente isso nessa categoria, porque como também é uma atividade exercida predominantemente por pessoas negras, pretas e pardas, então nós juntamos também um marcador social. Então é aquele combo perfeito da desigualdade. Mulher, negra. Em fevereiro de 2022, em Campo Bom, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, uma mulher de 55 anos com deficiência cognitiva foi resgatada em condições análogas à escravidão na casa em que trabalhava por 40 anos. A trabalhadora sofreu violência física, moral e psicológica por parte de seus empregadores. A justiça bloqueou os bens dessa família. A mulher foi encaminhada para uma instituição que acolhe pessoas com deficiência. Dercilete esclarece o que domésticas podem fazer quando, mesmo trabalhando por anos, não consegue se aposentar por não ter como provar seu vínculo empregatício. A rigor, o exercício de atividade remunerada de forma subordinada gera para o empregador a obrigação do recolhimento previdenciário. Caberia ao trabalhador comprovar o exercício de atividade laboral, independentemente de ter havido contribuição. Então, bastaria comprovar o exercício de atividade laboral por X tempo, e aí depois o INSS, a Procuradoria da Fazenda, que corram atrás desses empregadores para buscar esses valores que não forem recolhidos. Mas isso não é o que acontece na prática, em razão da resistência do INSS de reconhecimento dessas atividades. Muitas vezes, especialmente no caso do empregado doméstico, que fica sujeito a provas meramente testemunhais. E no caso das empregadas domésticas, ainda tem um agravante, que é a questão da inexistência de defensoria pública, que deveria cuidar da questão do trabalho. Então, essas trabalhadoras não têm o socorro da Defensoria Pública da União quando deveriam ter. E, enquanto isso não acontecer, que procurem os sindicatos e, por meio deles, consigam atendimento jurídico. Maria José de Oliveira, nascida em João Pessoa, Paraíba, veio para o Rio trabalhar em casa de família em 1986, com 13 anos de idade. A trabalhadora conta como a lei afetou seu trabalho ao passar a ser diarista. Vim atrás de trabalhar, ter um emprego melhor, uma renda melhor, porque lá no Nordeste paga muito pouco. Sempre trabalhei como doméstica, agora eu trabalho como diarista, porque as patroas mandavam os empregados embora, porque não queria pagar tudo, porque a gente trabalhava como uma escrava, né? Pegava 7 horas da manhã, largava 7 horas da noite, não tinha hora de almoço e pagava muito pouco. Aí preferiu botar como diarista para trabalhar
2 dias da semana, às vezes é um dia na semana, porque se fosse para trabalhar todos os dias, ela tinha que assinar carteira, tinha que pagar 13º, férias, um monte de coisa. Dercilete ainda esclarece se as diaristas podem se beneficiar da lei por conta da maior carga de trabalho diário. Não haveria essa obrigatoriedade imediata do empregador contratante respeitar esses direitos. Mas eu quero sempre deixar registrado que não há uma proibição de reconhecimento de vínculo com menos de 3 vezes por semana. Então, todo aquele empregador que tiver a compreensão da importância do que significa para essa categoria o reconhecimento de vínculo, pode sim fazer a contratação como qualquer outro trabalhador, independentemente de ter menos de 3 dias por semana. O que eu não posso, como auditora fiscal do trabalho, é obrigar que isso seja feito. E não se pode falar de luta por igualdade sem citar Laudelina Campos Melo, brasileira de Minas Gerais que, como na realidade das Marias, começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Foi ela quem deu início à primeira associação de trabalhadores domésticos em Santos na década de 1930 e marco da própria fundação da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Laudelina foi muito importante para a categoria e por incluir as mulheres negras no direito à sindicalização. Só em 1988, com a promulgação da nova Constituição, a associação se transforma em sindicato. Para mais informações sobre a Lei Complementar 150, acesse o site www.planalto.gov.br. Também procure o sindicato mais próximo do seu município, como a FETRANAD, Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Não deixe seus direitos serem tomados ou deixados de lado. Do Rio de Janeiro, Yasmin Cavalcante para o Audiolab. Vale lembrar que a nossa colega Yasmin é estudante aqui da Faculdade de Comunicação da UERJ e filha da Maria do Socorro, que inspirou essa matéria importante. Todos têm acompanhado o conflito entre Israel e Palestina, que já dura mais de um mês, a retirada de brasileiros das áreas de conflito e a expectativa da entrada de outros países nessa guerra. Acompanhamos muitas vezes graças ao trabalho da imprensa que faz a cobertura de guerra e nos traz uma narrativa sobre o conflito. Nosso repórter Johnny Chavão foi conversar com o professor de Segurança Internacional e de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e de Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sobre todos os aspectos que envolvem a cobertura jornalística de uma guerra. Vamos ouvir? Há um ditado que diz que na guerra a primeira vítima é a verdade. A cobertura de uma guerra é sempre desafiadora aos profissionais de comunicação e aos veículos de mídia que ficam incumbidos de fazer esse trabalho. O jornalismo, por sua vez, pode ser uma força poderosa a trazer ao público as informações de dentro do fronte. Mas antes mesmo da primeira bala disparada, já há uma guerra de narrativas entre os rivais. Em tempos de memes, de polarização e de desinformação, uma boa cobertura trazendo os fatos é o diferencial ao público, sobretudo para quem pouco conhece o longo conflito entre Israel e Palestina. O professor de Segurança Internacional e de Geopolítica do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Fernando Brancoli, acredita que a cobertura jornalística deste conflito tem sido equilibrada. Olha, acho que é difícil falar um pouco de cobertura pró-Israel ou pró-Palestina, dada, eu acho que, a amplitude de coberturas que a gente tem no Brasil, né? De grupos majoritários, que aí vão tender muitas vezes a uma dimensão mais conservadora e, por conseguinte, mais próxima de Israel, a mídia alternativa, que aí acho que por ter uma lógica um pouco mais progressista, fica mais colada na Palestina. Mas, pelo que eu tenho acompanhado em relação à cobertura, tenho visto um certo equilíbrio, uma tentativa de equilíbrio. O problema, muitas vezes, se dá até numa deficiência de conceituação. O debate, por exemplo, sobre os atos do Hamas e como considerar como terrorismo. Então, muitas vezes me parece que não é nem um debate de tendência para um lado ou para o outro, mas quase com uma incapacidade analítica de lidar com alguns conceitos da região. Uma das questões que chama atenção nessa busca de uma narrativa é a defesa que muitos brasileiros fazem de Israel. E o que leva-se em consideração, nesse caso, é a ideia de um território santo, único e que a sua população é tida como a escolhida. Fernando comenta que isso acontece por questões teológicas, políticas e militares, não levando em consideração a complexidade de história do país. Existe, desde o crescimento no final da década de 80 do neopentecostalismo no Brasil, uma configuração que mistura
dimensões teológicas, políticas e militares que aproximam, né, grupos evangélicos de Israel. Isso tem a ver com a construção de uma certa Israel imaginária que é atribuída certas características por esses grupos no Brasil que seriam interessantes de serem emulados pelo Brasil também. Então, dentro dessa Israel imaginada, que é uma Israel homogeneizada e não leva em consideração a complexidade daquele país, a religião teria um papel central nas decisões políticas, o que era legal de ter dentro do Brasil também. A gente está falando de um país extremamente militarizado, né, um país onde o serviço militar é obrigatório para todos os cidadãos, ou praticamente todos, né, e aí o Exército, a Polícia, as Forças Armadas têm um papel importante no dia a dia da sociedade, e também, do ponto de vista econômico, um país que se orgulha de ser uma startup nation, né, um país numa lógica liberal bastante potente. Então, essas três combinações, que são exageradas por esses grupos, acabam servindo de exemplo para o que o Brasil poderia ser. Seguindo nessa questão da defesa do Estado israelense, o professor comenta a peculiaridade que leva as pessoas a esse caminho. Tem um componente teológico também, que reforça que, para alguns desses grupos neopentecostais, a homogeneidade judaica em Israel indicaria o início do fim dos tempos, né? Eu sei que é um pouco peculiar o argumento, mas é uma dinâmica de que, para garantir o apocalipse e a próxima vinda de Cristo, você tem que primeiro fazer com que toda essa região se transforme em judaica, depois eles se convertem ao cristianismo, e aí você teria, né, a segunda vinda de Cristo. Então tem uma explicação teológica um pouco peculiar também. Falar de conflitos armados nem sempre é fácil, trazendo desafios à imprensa, sobretudo éticos e até morais. O cuidado com a narrativa de como vai chegar até a população é muito importante. O professor Fernando acredita que desde sempre a imprensa é usada como ferramenta em casos de conflitos armados e étnicos. Não é novidade que conflitos armados são, dentro de espaços bélicos, né, de violência, transbordam para discussões sobre imprensa, né? A imprensa é usada, ou a imprensa moderna, desde que da sua concepção como ferramenta em conflitos. Então é inevitável que, dentro dessa lógica, a imprensa de uma maneira seja instrumentalizada por grupos no meio de um conflito armado, ou ela tome lado porque tem relações com um determinado Estado ou com interesses econômicos, ou algo parecido. Então acho que, imaginando para mim que é inevitável que tenhamos parte da imprensa, uma parte importante da imprensa tomando lado, acho que o papel é obter o maior número de fontes diferentes, né, possíveis. O jornalismo tem como papel principal dar voz a quem precisa. Por isso, a forma de contar ao espectador ou ouvinte deve ser da forma mais coesa e correta possível. Em conflitos como o de Israel com a Palestina, ouvir todos os lados é necessário e fundamental para que o público tire suas próprias conclusões. Fernando conta que a imparcialidade e a humanização dos civis é o melhor caminho para aquele que quer cobrir o conflito. Me parece o grande desafio de cobertura, né, da imprensa em conflitos armados não é só a imparcialidade, que é necessário, né, a tentativa de se cobrir, de certa forma, as narrativas apresentadas, mas acho que principalmente não desumanizar aqueles que estão envolvidos naquele tipo de questão, né? E aí, tratando, obviamente, principalmente dos civis. Acho que em diversos momentos, dentro dessas tragédias humanitárias, as pessoas que são pegas no fogo cruzado são diminuídas, né, e desumanizadas em grande medida. Então, acho que dar voz um pouco a essas vítimas e reforçar a coragem estupenda de uma parte delas para sobreviver, para tentar, né, permanecer vivo, me parece interessante nesse sentido, né, dar voz, de certa forma, a esses grupos. Toda guerra traz lições para o mundo, sobre o que fazer e o que não fazer também. Na questão sobre Israel e a Palestina, é importante entender que é um conflito que influencia não só os dois estados, nem mesmo o Oriente Médio, mas sim o mundo inteiro. Fernando Brancoli afirma que uma boa cobertura jornalística deve levar em consideração a história, o contexto e as implicações da guerra. Acho que o conflito de Israel e Palestina, ele tem aí uma questão interessante, que ele não é só um conflito que obviamente envolve grupos ali no Oriente Médio, né? Ele transborda para o resto do mundo. Ele envolve interesses regionais, entre a Arábia Saudita e Irã, por exemplo, mas também globais, interesses russos e norte-americanos e europeus. Então acho que uma cobertura bem feita da guerra entre palestinos, né, o Hamas especificamente, e Israel, ela é uma cobertura que leva em consideração esses aspectos que transbordam para a realidade ali, né? E acho que, obviamente, é um reforço importante nas vítimas, né? Quem está sofrendo essa história são civis. Obviamente, levar em conta que a violência ela não aparece do nada, né? Que esse é
ponto em algo que mais de 70 anos de conflito. Então, acho que um panorama histórico também é essencial. Por isso, antes de tecer uma opinião sobre Israel ou Palestina, leia, pesquise e se informe bastante sobre o assunto. O jornalismo, a história, a geografia e as relações internacionais ajudam a entender as origens e os conflitos de séculos entre judeus e palestinos. Do Rio de Janeiro, Johnny Chavão para o Audiolab UERJ. É sempre interessante a gente ver novos aspectos, tentar descobrir outros ângulos antes de formar uma opinião sobre um conflito tão longo e tão complicado como este que envolve judeus e palestinos. Mas o certo é que torcemos pela paz. Sem dúvida. Agora vamos falar sobre gravidez indesejada. A pesquisa Nascer no Brasil, desenvolvida pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz em 2022, revelou que mais da metade das brasileiras já tiveram uma gravidez indesejada. E o que pode reverter essa situação é o acesso à informação de qualidade e métodos contraceptivos. Você foi conhecer o programa Acolhe, que ajuda mulheres cariocas a planejarem a gravidez, né, Júlia? Pois é, Miguel. O Acolhe é um projeto inédito promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e acaba impactando na vida de milhares de jovens mulheres do Rio de Janeiro, que podem planejar a sua gravidez com calma e segurança de maneira gratuita. Então vamos conferir? Inaugurado em 3 de agosto de 2023, o ambulatório médico especializado jornalista Suzana Naspolini, localizado no Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro, leva assistência médica especializada para perto da comunidade, integrando as funções da Clínica da Família. Uma das iniciativas adotadas pelo ambulatório é o Projeto Acolhe, dedicado à prevenção da gravidez não planejada. A ginecologista, obstetra e coordenadora do Projeto Acolhe, Ana Tereza De Hayck, explica a importância da iniciativa. A importância do Projeto Acolhe na vida das mulheres do Rio de Janeiro é que ele oferece um acesso a uma contracepção eficaz, de uma forma muito simples, né? Dentro de um fluxo muito simples. Essa contracepção ela é baseada em métodos de longação. Esses métodos são os mais eficazes porque eles não dependem da disciplina de uma tomada diária ou de uma aplicação trimestral. Ana Tereza conta quais são os métodos contraceptivos oferecidos pelo Projeto Acolhe, sua duração e seus benefícios. O Acolhe oferece, nesse momento, o implante, que é colocado no braço de forma subcutânea e dura 3 anos, tem uma duração de 3 anos, e o DIU de cobre, que uma vez inserido no útero, tem uma duração de 12 anos. Esses métodos, eles são métodos que apresentam uma taxa de eficácia muito alta, porque você não esquece de tomar, você não esquece de aplicar. Então, a importância é promover acesso, né? Tá promovendo acesso a esses métodos e de uma forma muito respeitosa, de uma forma muito acolhedora, como o próprio nome diz. Um dos métodos oferecidos pelo Acolhe, além do DIU de cobre, é o implante subdérmico, conhecido comercialmente como Implanon. Ana Tereza explica como funciona o método, que ainda é pouco conhecido no Brasil. Então, o implante especificamente, ele é um método de longação, então ele independe da disciplina da tomada diária por parte da mulher que vai usá-lo. Ele é inserido no braço, né? A inserção dele é subdérmica, então fica logo abaixo da pele, de forma que você tocando o braço, você consegue sentir a presença dele sem maiores dificuldades. Ele é um método que tem um hormônio só, ele só tem progesterona. Então isso faz com que aquelas mulheres que têm alguma contraindicação ao estrogênio também possam usá-lo. Ele atua inibindo a ovulação, porque ele inibe o pico de um hormônio chamado LH. E a progesterona, ela também deixa o muco vaginal mais hostil à ascensão do espermatozoide. Então, muito provavelmente também o espermatozoide não consegue ali penetrar no trato sexual feminino. Esses são os mecanismos de ação do implante. E uma vez inserido no braço, ele dura até 3 anos. O Acolhe atende mulheres a partir dos 14 anos, mas Ana Tereza esclarece que há uma limitação na idade de acordo com o método escolhido pela mulher.
O projeto ele atende mulheres, independentemente da faixa etária. O que é limitante é a oferta de implante. O implante ele é oferecido até 25 anos incompletos, ou seja, 24 anos, 11 meses e 29 dias. As mulheres que têm mais de 25 anos, elas só têm a opção do DIU. As mulheres com menos de 25 anos, elas podem escolher entre o DIU e o implante, mas nós atendemos todas as mulheres indiscriminadamente, as mulheres e pessoas com útero. A ginecologista também conta um pouco sobre o sonho de expandir o projeto, oferecendo outros métodos e abrindo mais unidades pelo estado. A gente não só tem planos, como a gente tem sonho de ampliar esse projeto no futuro. Primeiro, que não só o implante e o DIU de cobre, mas que a gente possa oferecer também os DIUs hormonais, né, os sistemas intrauterinos, para que a gente possa ofertar de fato todos os métodos de elongação. E a gente também tem planos de alguma forma, expandir mais unidades para todo o estado. Seria incrível, né, que a gente tivesse mais unidades com esse mesmo propósito. O Acolhe é um projeto inédito promovido pela Secretaria Estadual de Saúde e oferece benefícios a longo prazo na vida de milhares de jovens mulheres do Rio de Janeiro, que podem planejar a sua gravidez com calma e segurança de maneira gratuita. Para realizar o procedimento, a mulher deve ir até uma unidade básica de saúde ou clínica da família com a carteira de identidade e o cartão do SUS para agendamento. Jovens com menos de 18 anos precisam da autorização de um responsável. No dia marcado, a paciente assistirá a uma palestra educativa sobre os métodos oferecidos, gestação e prevenção a infecções sexualmente transmissíveis. Ao final da palestra, a mulher poderá escolher entre o DIU de cobre e o Implanon, e será encaminhada para consulta com o ginecologista que fará o procedimento. Do Rio de Janeiro, Júlia Ochoa para o Audiolab UERJ. Importante essa iniciativa, que possa se espalhar e chegar a todas as brasileiras. Depois dessa boa notícia, a gente chega ao fim da nossa revista. Pois é, nosso programa está acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. E se quiser mandar sua sugestão, deixar sua crítica ou sugerir uma matéria, manda um e-mail para uerjaudiolab@gmail.com. Tchau, até a próxima! Valeu, galera! A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral. E edição final, Marta Estumano.